Os sinais eram claros. Desde o século XVIII, os céus e a terra testemunharam que algo extraordinário estava para acontecer. O grande terremoto de Lisboa, a queda das estrelas, o misterioso dia escuro. Fenômenos que, aos olhos de muitos, eram desastres inexplicáveis, mas, para os que estavam atentos às Escrituras, eram indícios claros da proximidade de algo maior. Sinais de que as profecias estavam se cumprindo, que o plano de Deus para a humanidade seguia em curso. Homens e mulheres se levantaram para proclamar essa verdade. Manuel Lacunza, Edward Irving, Johann Bengel e muitos outros prepararam o caminho, estudando as profecias de Daniel e Apocalipse. Dentre eles, Deus chamou a Guilherme Miller como mensageiro para declarar que a volta de Jesus estava próxima. A palavra correu pelos campos e cidades, nos púlpitos e praças, ecoando a certeza de que o Rei dos Reis logo voltaria para buscar o seu povo. Milhares atenderam o chamado de Miller. Homens, mulheres e crianças aguardaram, com o coração repleto de esperança, o cumprimento da promessa divina para o dia 22 de outubro de 1844. Mas, quando o dia passou e Cristo não voltou, eles enfrentaram um grande desapontamento. Muitos ficaram desolados, perplexos e alguns perderam a fé. No entanto, para um grupo persistente, esse momento despertou um novo entendimento. Eles perceberam que haviam errado na compreensão do evento, mas não no tempo. O desapontamento trouxe consigo novas revelações, uma reafirmação de fé e a certeza de que Deus ainda guiava o seu povo. Das cinzas do desapontamento surgiu um movimento profético, mais forte, mais firme, guiado pelo Espírito de Deus. Os adventistas perseveraram e, sob a liderança de homens e mulheres, formaram a igreja que conhecemos hoje. Deus levantou a jovem Ellen White como portadora de luz, com visões e conselhos para guiar seu povo. Nós somos um movimento profético, levantados para proclamar a mensagem da salvação para o grande dia do Senhor. Assim como os primeiros adventistas, somos chamados hoje a esperar, proclamar e vigiar. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje relembramos os 180 anos do grande desapontamento e celebramos a esperança que nunca se perdeu. Enquanto aguardamos a gloriosa volta do nosso Salvador, nunca nos esqueçamos. Somos um povo com uma missão, um povo com um propósito. E logo, em breve, ouviremos as trombetas soarem e o céu se abrirá. Jesus está voltando. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos em nome de Jesus, pela presença, pelo incentivo de vocês estarem aqui nesta tarde para estudarmos mais sobre o tema que foi aberto ontem à noite, sobre os 180 anos do grande desapontamento. Eu queria apresentar nesse momento o querido amigo pastor Flávio Filho, que está aqui ao meu lado. Ele foi recém-contratado pelo UNASP para trabalhar conosco no campus Engenheiro Coelho. Pastor Flávio Filho é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. Ele se formou também em teologia em 2010 e fechou o curso de mestrado aqui no UNASP em 2011. Ele já tem 12 anos de ministério, é um pastor ordenado e ele gosta muito de pesquisar. Está trabalhando conosco e no momento ele está escrevendo uma dissertação de mestrado sobre Gênesis na Universidade de São Paulo, a USP. E ele vai nessa tarde apresentar a vocês a primeira palestra, que é intitulada A História Hermenêutica de Daniel 8,14, ou seja, como que Daniel 8,14 foi interpretado ao longo da história da humanidade.
Um bom restante de sábado a todos. O pastor Estêncio me deu essa missão de falar 17 séculos em alguns minutos, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai me ajudar. O título do nosso estudo dessa tarde é a História Hermenêutica de Daniel 8,14. Nós vamos começar pela palavra hermenêutica. Da onde vem essa palavra? Significa interpretação, e na cultura antiga grega vem do deus Hermes, que depois, na cultura latina, se tornou o deus Mercúrio, que era aquele que levava a mensagem. Tanto que Paulo, quando estava numa daquelas cidades pregando o evangelho, as pessoas chamaram ele de Mercúrio porque ele tinha a mensagem. Eles acharam que ele era o deus Mercúrio. Então nós vamos estudar o texto de Daniel 8,14, como que ele foi interpretado desde o século II até o século XIX, que é a época em que Guilherme Miller faz a grande pregação relacionada ao segundo grande reavivamento americano. Muito bem, aqui nós temos o gráfico que já é conhecido por mais de 97% dos adventistas, que é o gráfico referente às 2.300 tardes e manhãs. Ele está aqui feito por uma ilustração de um amigo da casa publicadora, é o Renato. Ele fez essa ilustração para o meu livro, e eu trouxe essa ilustração só para você ter uma noção geral do que nós já temos visto ao longo de todos os anos. O que nós vamos fazer nessa tarde, durante esses 20 minutos, é entender passo a passo como que nós chegamos na data de 22 de outubro. Quais foram as tentativas e erros que foram acontecendo ao longo dos séculos, desde o século II até o século XIX. Uma das bases para o nosso estudo é o Leroy Edwin Frum. Leroy Edwin Frum é um pesquisador da Igreja Adventista. Ele morreu em 1974, nasceu em 1890, trabalhou na Associação Geral, foi editor das nossas revistas, e ele fez essa obra durante 18 anos. Essa obra ela tem aproximadamente 3.600 páginas. Ele fez uma obra completa, falando sobre o desenvolvimento doutrinário da Igreja Adventista. Então, uma das bases para o nosso estudo é essa obra de 3.600 páginas. Uma outra base muito importante é, talvez, o que exista como o estudo mais preciso para o cálculo de Daniel 8,14, que é o livro de Juarez Rodrigues, que foi escrito com o auxílio de Anderson, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Esse livro é muito interessante, porque ele trabalha com princípios sólidos, como, por exemplo, o movimento dos astros, no sentido dos eclipses, como marcadores fixos de datas. Você está vendo aí uma das páginas do livro, a página 42, ele está mostrando a eclíptica da Lua como uma maneira de você marcar datas do tempo antigo. Um outro trabalho muito importante para o nosso estudo é o Santuário e as Três Mensagens Angélicas. Isso foi uma tese doutoral que o pastor Tim, o nosso querido amigo, o pastor Tim, fez em julho de 2000. Na verdade, ela foi entregue em julho de 1995. Ali na capa do documento, da capa do trabalho doutoral, está junho, mas ela foi entregue em julho, e ela depois foi transformada nesse livro chamado O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, que é um livro, e na verdade a tese doutoral e o livro falam sobre os fatores integrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi consolidada doutrinariamente através da mensagem do santuário de Daniel 8,14 e as três mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Muito bem, nós vamos começar o nosso estudo por uma testemunha involuntária. Por que uma testemunha involuntária? Porque Ptolomeu foi um dos maiores matemáticos do século II. Ptolomeu, inclusive, escreveu uma obra chamada Almagesto, que os árabes chamavam Almagesto, que é uma corruptela para falar que é uma obra majestosa em matemática. O Ptolomeu, esse livro de Ptolomeu, o Almagestum, ele é considerado um dos livros de ciência mais importantes da história, apesar de ter uma série de erros pela limitação matemática da época. O Ptolomeu, ele calculou vários eclipses ligados à história dos reis. Por isso, ele é muito importante para o nosso estudo de Daniel 8,14, porque você vai ter as ferramentas astronômicas para chegar dos reis babilônicos e depois ir atravessando os séculos até a época dele. O cânon de Ptolomeu, datado do século II depois de Cristo, fixa eclipses antigos nos períodos babilônico, persa, grego e romano. É uma testemunha astronômica
como o testemunho numismático, que é o testemunho das moedas, as datas das moedas. É uma ferramenta histórica no cálculo da data do início das 70 semanas proféticas. Inclusive, o Juarez cita o livro Almagesto e ele fala do cálculo dos eclipses. Só que o trabalho do Juarez é um trabalho muito mais profundo e um trabalho muito mais preciso, até porque ele tem ferramentas tecnológicas muito maiores do que as ferramentas de Ptolomeu no século II. No século II ainda, nós temos esse pai da igreja chamado Clemente de Alexandria, esboçando o seu primeiro cálculo de interpretação de Daniel 8,14. Na mente de Clemente de Alexandria, ao interpretar Daniel 8,14, ele falava que os 2.300 dias seriam 6 anos e 4 meses, durante a metade dos quais Nero dominou por meia semana, na outra metade Vespasiano, com Otto, Galba e Vitélio reinando. Então, você tem essa interpretação do pai da igreja do século II, apresentando a profecia com dias literais e projetando para os reis romanos. Essa é uma das primeiras tentativas dentro da literatura cristã, feita por Clemente de Alexandria, que nasceu mais ou menos aí entre 150 e morreu em 2015. Inclusive, Clemente de Alexandria foi uma grande influência para Eusébio de Cesareia, que foi um dos maiores historiadores da igreja primitiva. Depois de Clemente de Alexandria, nós tivemos um outro pai da igreja, Sexto Júlio Africano, que nasceu aproximadamente em 160 e morreu em 240 depois de Cristo. Júlio Africano sugere que os 2.300 dias podem ser computados por meses. Então ele transformou os dias em meses e multiplicou 2.300 dias por 2.300 meses e chegou ao cálculo de 185 anos, que se estendem desde a captura de Jerusalém ao 20º ano do reinado de Artaxerxes. Então você está vendo aí essa segunda tentativa, nesse sentido emblemático, uma segunda tentativa, em que o Sexto Júlio Africano transforma os dias em meses. Policrônio, no século V depois de Cristo, provavelmente na metade do século V, ele contabiliza as 2.300 tardes e manhãs como 1.150 dias inteiros. Ele associa o período da perseguição de Antíoco aos judeus e à mudança de suas leis. Uma coisa muito interessante nesse cálculo de Policrônio é que ele trabalhou com o ano judaico para fazer o cálculo e ele transformou aquele tempo, tempos e metade de um tempo nas 2.300 tardes e manhãs, dividindo pela metade. O ano judaico, ele é baseado no calendário lunar e ele tem 354 dias. Então ele pegou 354 dias, multiplicou por 3 e pegou 354, dividiu por 2, com aproximação de 1, e chegou a 1.150 dias inteiros. E ele coloca no elenco da interpretação um personagem que vai surgir muito ao longo de 1000 anos. Esse personagem é Antíoco Epifânio, o rei Seleucida. Antíoco Epifânio. Então você vai ter vários outros estudiosos de Daniel 8,14 tentando associar essas datas ao Antíoco Epifânio, que está ligado ali à revolta dos Macabeus, quando ele manda fazer um templo do deus Zeus dentro do santuário, dentro do templo de Jerusalém, e manda sacrificar porcos. Então, para muitos dos cristãos daquela época, o Antíoco ele era um símbolo de um anticristo. Você tem até alguns associando as 2.300 tardes e manhãs a Antíoco como se fosse o anticristo aí que cumpre aí o final desses dias. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o maior nome que nós temos na escolástica. E Tomás de Aquino, ele também interpretou no século XIII que Antíoco era o chifre pequeno de Daniel 8, saindo da divisão seleucida do Império de Alexandre, como os 2.300 dias, como o tempo de devastação efetuada por ele em Jerusalém. Então você tem aí, quase 700 anos depois, Tomás de Aquino também interpretando como se fosse o rei Seleucida Antíoco Epifânio, o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Mas agora nós vamos ter um personagem que esse personagem é importantíssimo no sentido de ser
o divisor de águas na interpretação de Daniel 8,14. Ainda que ele não tenha estudado esse texto diretamente, ele é uma peça fundamental, porque é como se ele desse ali a pedra de Roseta para nós interpretarmos a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Joaquim de Fiore é muito importante para a sua época e é muito importante até hoje, porque ele foi a pessoa que estabeleceu, dentro do nosso contexto, o princípio de ano. Ele não trabalhou com as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, mas ele trabalhou com os 1.260 dias que estão no capítulo 11, 12 e 13 do livro de Apocalipse, e de maneira implícita, esses 1.260 dias também estão no livro de Daniel, em tempo, tempos e metade de um tempo. Então, a partir de Joaquim de Fiore, nós começamos a ter uma interpretação mais sólida e concreta, que se aproxima do que nós entendemos como adventistas do sétimo dia, nos dias de hoje. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nessa linha que nós estamos fazendo de estudo histórico dos cristãos e vamos para as sociedades judaicas. Enquanto o mundo cristão estava trabalhando dessa maneira com Daniel 8,14, no início do século IX, vários rabinos judeus começaram a entender o princípio de ano e estender esse princípio para outros períodos dentro do livro de Daniel, incluindo as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, os 1.290 dias, os 1.335 dias de Daniel, capítulo 12, versos 11 e 12. O mais interessante de tudo é que eles aplicaram o princípio de ano para as 2.300 tardes e manhãs, mas aplicaram com uma implicação messiânica. Eles trabalharam com esse texto como a aplicação de um Messias que viria. Só que ele, o primeiro desses rabinos, que é um nome muito importante, é o Nahawend, ele considerou os 2.300 dias de Daniel 8,14 como anos, contando da destruição de Siló em 942 a.C. e indo até 1358. O que Nahawend acreditava? Ele acreditava que o Messias viria no ano de 1358. Então, fez a interpretação correta, fez a aplicação textual da maneira correta, mas o princípio hermenêutico também era diferente, porque ele entendia de um primeiro Messias que viria e nós entendemos de um Messias que irá voltar. Agora, a figura mais importante para nós começarmos o divisor de águas é um monge desconhecido. Ele fez um documento dizendo que era Joaquim de Fiore, mas na verdade ele estava mentindo. Esse documento, Semini Scripturarum, que é do começo do século XIII, é um manuscrito pseudo-joaquimita. Por que pseudo? Pseudo significa falso. Ele dizia que era Joaquim de Fiore, mas na verdade é um monge anônimo de Bamberg, na Alemanha. Por que esse documento é importante? Porque esse é o primeiro tratado cristão conhecido que explica os 2.300 dias de Daniel 8,14 como 23 séculos. É possível que esse monge anônimo de Bamberg tenha tido contato com esses documentos de interpretação judaicos? É possível, existe uma possibilidade. Mas a verdade é que ele acertou o cálculo, acertou os anos, mas o método de interpretação que ele usou é um método de interpretação alegórico. Se você olhar aqui nessa tela, você pode olhar naquela ali também, você vai ver o texto aqui escrito em latim, ele está escrito assim, ó, do Homilia Trecenti, 2.300, e ele vai pegando cada letra do alfabeto latino e comparando com um século. Como são 23 letras no alfabeto latino, ele chega aos 2.300 dias, comparando com anos. Para cada letra do alfabeto, 100 anos, e aí ele chega nos 2.300 anos. Então ele acertou a interpretação, mas usou um método controverso. Aqui está o final do documento, o Semini Scripturarum. Ele está com uma chave numérica. Ele tem uma chave numérica que começa ali na coluna da esquerda, e nessa chave numérica ele vai comparando cada uma das letras do alfabeto há 100 anos, até chegar aos 2.300 anos. Agora nós vamos falar de um médico alquimista espanhol. Alguns falam que ele é espanhol, outros dizem que ele é francês. É obscura o tempo do começo desse médico, o Arnaldo de Villanova.
Esse médico, ele pegou o documento Semini Scripturarum, os 2.300 anos, o documento de Joaquim de Fiore, e disse, não, os 2.300 anos, dentro do princípio diano, vão ser aplicados às 2.300 tardes e manhãs. Vila Nova estabeleceu a equação diano como regra básica para os 2.300 dias. Veja que está havendo uma evolução na interpretação do texto. Nós temos primeiro o Joaquim de Fiore trabalhando com o princípio diano, depois nós temos esse monge obscuro transformando em 2.300 anos, e Vila Nova está unindo as informações usando o princípio diano para 2.300 anos. É mais um avanço na interpretação do texto. Agora, uma das coisas mais impressionantes nesse estudo é que um cardeal católico romano foi um dos que chegou mais próximo da data que nós calculamos como a data para as 2.300 tardes e manhãs. O cardeal Nicolau de Cusa, ele pegou esse cálculo dos 2.300 dias, aplicou o princípio diano e colocou de 559 a.C. até 1700 e 1750. Então, ele chegou próximo de 1844. Então, é impressionante como o Nicolau de Cusa, ele se tornou essa peça fundamental para nós termos uma data mais definida para o período dos 2.300 dias. Martinho Lutero é uma peça fundamental na Reforma, no princípio da sola Scriptura e no princípio da justificação pela fé. Mas Martinho Lutero, quando foi interpretar Daniel 8,14, infelizmente fez uma interpretação com 1000 anos de atraso, porque ele também aplicou o texto ao Antíoco Epifânio. Então, a título de informação, ele também analisou o texto, mas a sua análise não foi uma das melhores. Agora, nós estávamos falando de pessoas até agora, mas agora nós vamos falar de um fenômeno que ele é importantíssimo como um catalisador para que muitas pessoas se juntassem ao redor do mundo para estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. Esse fenômeno é chamado a Revolução Francesa, também conhecida como a mãe de todas as revoluções. Ela começa com a destruição de Bastilha em 1789, em 14 de julho de 1789, mas a data importante para nós é 1798. O nosso querido amigo, o pastor Estêncio, vai falar sobre essa data de maneira mais específica, então não vou gastar tempo com isso agora. Mas é importante você saber que essa é a data em que Pio VI, o Papa Católico Romano, é preso. A partir dessa data, muitos estudiosos aplicaram o princípio diano de maneira retroativa e chegaram ao ano 538, através da profecia dos 1260 dias. O ano de 1798 foi estabelecido como um ponto de intersecção entre a profecia e a história. A partir dessa data, um volume considerável de publicações, tanto do lado europeu do Ocidente como do lado da América, apontavam para os 1260 dias proféticos, e esses documentos foram postos em circulação em vários lugares. Com a interpretação padronizada dos 1260 dias, houve um relativo consenso de que a profecia de Daniel 12:4, que é o descelamento do livro, havia se cumprido e que havia chegado o tempo do fim. Essa é a ponte escatológica para os 2.300 dias de Daniel 8,14. Tanto que, se você pegar esse estudo do Leroy Froom, está na página 405 do volume 4 do livro Prophetic Faith of Forefathers, esse estudo aqui, você vê que ele mostra 58 expositores, eles estão marcados aqui de verde, né? Nós destacamos aqui de verde, 58 expositores em 4 continentes, entre 1800 e 1844, que previram que a profecia dos 2.300 dias proféticos seria cumprida entre 1843 e 1847. Então, amigos, a partir da Revolução Francesa, acontece uma catálise. A Revolução Francesa é um elemento catalisador no sentido de acelerar o estudo das profecias de Apocalipse e Daniel e multiplicar o número de estudiosos que chegaram a uma data próxima de 1844. E aí nós temos esse jesuíta escondido aqui na região do Chile, chamado Manuel Lacunza, que escreveu um livro, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Aqui está um trecho do livro.
Daniel diz que Cristo destruirá e consumirá todos os reinos retratados na estátua. É a estátua de Daniel, capítulo 2. É importante lembrar que nesse livro ele não menciona Daniel 8,14. Então, por que esse livro e a figura de Manuel Lacunza é importante para o nosso estudo hermenêutico? É porque a partir desse livro, o Edward Irving, 2 décadas depois da morte de Lacunza, ele traduziu esse livro para o inglês, e esse livro foi estudado num grupo de pessoas no ano de 1826, numa conferência muito importante chamada a Conferência de Albury, na Grã-Bretanha, entre 1826 e 1830. Essa conferência, ela é uma peça fundamental no grande movimento mundial, que o livro Grande Conflito também fala sobre isso, de pessoas que estavam prevendo datas para a volta de Jesus. Então, o livro, ele serviu como um catalisador nesse sentido desses estudos que estavam acontecendo na Europa, especificamente na Grã-Bretanha. Guilherme Miller, em seus primeiros anos de estudo, entre 1816 e 1818, Guilherme Miller buscava compreender e harmonizar os períodos proféticos. Mas é importante eu fazer um parêntese para você, para que você entenda a ponte dos eventos. Como é que a Revolução Francesa afetou o estudo de Guilherme Miller? Ela afetou porque a Revolução Francesa, ela gerou um fenômeno que atingiu a Europa e atingiu os Estados Unidos, chamado Grande Reavivamento. Muitas pessoas começaram a estudar as profecias nesses dois lados dos continentes. E entre essas pessoas desses movimentos, se inclui Guilherme Miller, entre 1816 e 1818. Você tem em 1826 a Conferência de Albury, com o livro de Lacunza, entre outros estudos. E aqui desse lado do continente você tem Guilherme Miller tentando harmonizar os períodos proféticos, como os 2.300 dias de Daniel 8,14, os 1.290 dias e 1.335 de Daniel 12, 11 e 12, e os 1.260 dias de Apocalipse 11, 3 e 12, 6, comparar com Daniel 7, 25, Apocalipse 11, 2, 12, 14, 13, 5. Isso, através desse estudo todo, dentro do princípio de ano, aplicando os textos de Daniel e Apocalipse, Guilherme Miller chegou à conclusão de que Cristo poderia voltar por volta de 1843. E a última peça do nosso estudo, que fez a última sintonia fina para chegar à data de 22 de outubro de 1844, é Samuel Snow. Samuel Snow, com base no calendário dos judeus caraítas, concluiu que o dia da expiação cairia em 22 de outubro de 1844. Inclusive, os caraítas, eles acabam amarrando a história para o começo ali, quando nós mostramos o livro do Almagesto, porque os caraítas trabalhavam muito com os calendários lunisolares. Então, como era um calendário mais rigoroso, baseado em princípios da lua e do sol, cálculos de eclipse e por aí vai, Snow concluiu que o dia da expiação cairia em 22 de outubro de 1844, que é a interpretação mais precisa que existe para Daniel 8,14 ao longo de toda a história. Agora, para encerrar o nosso estudo, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que isso é importante para nós? Qual a aplicação que isso pode ter na nossa vida pessoal e no plano de salvação para cada pessoa individualmente? Eu vou mostrar um exemplo prático para você. Esse aqui é um trabalho que eu fiz num presídio há aproximadamente 9 anos. 9 anos atrás. Eu trabalhei durante 1 ano e meio dando estudo bíblico para esses presidiários. Eu sentava no chão com eles, distribuía os estudos e nós estudávamos durante 1 ano e meio. Como resultado, batizamos 16 presidiários. Você tem aí essa piscina plástica aí, porque não tinha como entrar tanque lá dentro. Nós compramos uma piscina plástica numa loja de departamentos e colocamos lá dentro. E aí nós batizamos esses 16 presidiários. Mas só que se você voltar no tempo, você está me vendo aí batizando eles no ano de 2015, mas se você voltar 20 anos no tempo, você me conheceria como uma pessoa que não acreditava em Deus, um ateu. E como foi que eu comecei a acreditar em Deus? Como é que, de uma pessoa que era ateu, eu me tornei um ministro do Evangelho? Muitas coisas aconteceram, mas uma peça fundamental para essa conversão foi Daniel 8,14.
Porque eu tinha um amigo que era professor de matemática na Universidade Federal do Maranhão, e ele começou a falar da Bíblia para mim. Eu já tinha ouvido vários estudos da Bíblia, de vários lugares, mas quando eu ouvi o estudo dele, eu disse, esse é diferente de todos os que eu já vi, porque ele é estruturado e coeso, os outros que eu ouvi são fragmentados. Agora, por que aquele estudo para mim, que ele apresentou para mim, era um estudo coeso, e os outros estudos de outras denominações que eu ouvi eram fragmentados? Justamente por causa do princípio de Daniel 8,14. A orientação profética fala que a mensagem do santuário é como se fosse o eixo central gravitacional ao redor de qual todas as doutrinas adventistas circundam ao redor. Então, queridos, entender Daniel 8,14 é importantíssimo para o plano da salvação individual e coletivo da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado.